Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso técnico de agroindústria. A disciplina de hoje é processamento de leites e derivados. Nosso assunto abordado são os fatores que afetam a composição do leite. Para que a gente possa entender um pouco sobre isso, a gente precisa falar de alguns atributos sensoriais bem característicos do leite. E um desses atributos é o odor, né? Esse leite, para ser um leite fresco, ele tem que ter um odor suave e levemente ácido. E isso se dá devido à influência da alimentação, a não presença de micro-organismos, né? O meio ambiente que esse animal está inserido e alguns utensílios e equipamentos utilizados. Lembrando que esse leite, ao ser pasteurizado, ele pode eliminar algum desses odores. Outro atributo é o gosto levemente adocicado e agradável. Isso se dá pela presença da lactose, afinal de contas é adocicado, não é isso? Mas também se dá devido à presença de proteínas e principalmente a presença de gordura, que dá realmente esse sabor adocicado, esse sabor agradável ao leite. Então, quanto maior a presença de gordura, mais saboroso vai ficar esse leite. Outro atributo sensorial é a cor, que deve ser branco amarelado. Realmente essa cor, ela não chega a ser uma cor branquinha, mas um branco um pouco, digamos assim, chegando ao creme, tá certo? E isso se dá devido à presença das micelas das caseínas, tá certo? Devido à quantidade de gordura presente e de algumas substâncias, como os minerais de cálcio, tá certo? E substâncias lipossolúveis, normalmente as vitaminas A, e também um pouco da presença de vitamina B. Um fato interessante são a classificação do leite de acordo com as proporções dos principais componentes. Esse leite ele pode ser definido como um leite caseinoso ou como um leite albuminoso. Quando ele é caseinoso? Quando a quantidade de caseína é superior por demais à quantidade de albumina, tá? Então, normalmente isso acontece no leite de vaca, né? E o leite albuminoso, normalmente, é quando a quantidade de albumina está próximo à quantidade de caseína. Nunca mais, porque a caseína sempre é a proteína mais abundante no leite. Um exemplo de leite albuminoso é o leite humano, o leite de jumenta, tá certo? Que é um leite que, por sinal, tem uma quantidade elevadíssima de água, em torno de 90%. Se dermos uma olhada no gráfico, a gente vai perceber aí que a ovelha, né, isso é um animal que apresenta componentes sempre acima dos demais presentes das outras espécies. A gente tem aí, inclusive, né, a presença das substâncias nitrogenadas, essas que a gente falou anteriormente, as caseínas e albuminas, bastante presente no leite de ovelha. Desculpa, é no leite de ovelha, tá certo? E se nós dermos uma olhada, como eu comentei anteriormente, né, no leite de jumenta, a gente pode perceber aí uma quantidade significativa de água, tá certo? O percentual de água do leite de jumenta é em torno de 90% a mais. Vamos agora poder conhecer um pouco quais são esses fatores. Dentre esses fatores, nós temos a espécie animal. Então, cada espécie realmente apresenta uma composição diferente do leite. Nós vamos ver isso num gráfico próximo, tá certo? A raça também. E dentre as raças, a gente tem inclusive a individualidade animal. Os dois animais podem ser inclusive da mesma raça e apresentar composições de leite diferentes. Isso é possível porque a individualidade de cada um faz com que esse leite tenha características diferentes. A idade do animal também é bastante relevante, então isso pode comprometer a composição do leite, assim como números de parições, quantas parições esse animal teve, né? Quantas gestações ele teve, né? O período de lactação ele também influencia. Variações climáticas, o que você alimenta o seu animal, tá certo? Se o intervalo entre as ordenhas também é um fator que altera a composição do leite,
né? Dependendo se esse animal entre uma ordenha e outra foi bem alimentado, foi bem hidratado, foi bem cuidado, então isso altera a composição do leite. Outro fato interessante é que a gente pode comentar que é a temperatura. Com relação à temperatura, a gente também pode afirmar que há algumas alterações na composição desse leite. Vamos detalhar algum desses fatores, ok? Começando pelos fatores da espécie. Se nós observarmos no nosso gráfico, aí, na nossa tabelinha, observem que a tabela que apresenta uma quantidade em verde significa, de acordo com cada coluna, aqui tem um maior percentual daquele referido fator. E o que tiver de vermelho significa que tiver menor. Então, se nós observarmos pela quantidade de gordura, a gente vê no gráfico que a foca é o animal que apresenta, né? É a fêmea que apresenta a maior quantidade de gordura na composição do leite. Já o canguru fêmea é um animal que tem uma quantidade de gordura muito baixa. E assim a gente pode olhar todos os outros fatores, né? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na lactose, quantidade de açúcar presente no leite. A gente observa que a mulher, né, tem a maior quantidade de açúcar no leite. Então, o leite materno é mais docinho. E se a gente for observar, o leite menos doce é o leite de coelha. Tudo bem? Outro fator importantíssimo é a raça, né? A raça influencia no volume do leite produzido e na riqueza de gorduras. Se dermos uma olhada no gráfico, na tabela que está aí, né, a gente tem aí informações sobre a vaca Jersey e a vaca holandesa, raças diferentes, animais da mesma espécie. E se observarmos a raça holandesa, ela tem uma maior produção de leite, ela produz mais leite do que a Jersey. Já no caso da quantidade de gorduras, nós observamos que as vacas da raça Jersey, elas apresentam bem mais gorduras do que as vacas holandesas. Nessa tabela que a gente observa, nós colocamos aqui algumas raças de algumas vacas, né? Para que você possa ver realmente o percentual de diferença, não é isso? Então, se nós observarmos aqui, a vaca que apresenta o maior percentual de gordura é a vaca Jersey. Já se você estiver preocupado com a quantidade de lactose presente no leite, você teria que olhar para uma vaca da raça pardo, né? E já que você for tratar aí com relação à quantidade de sólidos solúveis, também a vaca Jersey é uma vaca que apresenta uma boa quantidade desse composto, né? Outro fator que altera a composição desse leite é a alimentação, né? Uma alimentação sadia é necessária para o funcionamento de uma glândula mamária e de todo o processo de síntese do leite, de todas as substâncias que vão auxiliar na formação do leite. Lembrando que, devido a essa boa alimentação, é retirada a quantidade de água, é retirada todos os nutrientes, é retirado tudo isso que vai fazer, que vai compor esse leite, né? Quando se ministra uma ração equilibrada, a composição do leite não é alterada, tá certo? Então, lembrando que é fundamental sempre uma alimentação balanceada, calculada em relação ao peso do animal, a produção do leite e o percentual de gordura de material gorda presente nesse leite. O animal deve estar convenientemente alimentado. Lembra, não é alimento em excesso, tá certo? Não adianta você dar mais alimento para o seu animal, que isso não vai alterar, deixar esse leite mais gorduroso, não vai ter alterações. Então, por isso que se faz se deve ter atenção a uma alimentação sempre muito balanceada. Agora, se você tiver uma alimentação deficitária, realmente isso é um fator que interfere de imediato na composição do leite. Ou seja, dar demais não altera, mas dar de menos alimento sim. Isso altera a composição do leite
dessa vaca, tá certo? O número de parições também é algo muito relevante, tá certo? Esse gráfico mostra aí, né, a gente pode inferir desse gráfico, né, a gente pode perceber nesse gráfico que a partir da segunda parição começa uma boa produção de leite dessa vaca. E essa produção, ela tende a ter um aclive, né, uma subida até aproximadamente a sétima parição. Então, enquanto essa vaca da segunda à sétima parição, ela tende a aumentar o seu processo produtivo de leite. Já quando chega nesse ápice, né, na sétima parição, a partir da sétima gestação, esse leite ele tende a estabilizar até aproximadamente a décima parição. E a partir da décima parição, a produção de leite tende a cair gradativamente, chegando aí até a 12ª, 13ª parição. Então, parição também, né, o processo de gestação é influente na composição do leite. Um outro fato é o tempo de lactação. O tempo decorrido após a parição influencia consideravelmente sobre a composição do leite. Lembrando que existe aquela etapa que esse tempo de lactação deve ser exclusivo da sua cria, né, desse animal que foi parido. Então deve ser entre 6 a 8 dias que ele deve fazer o consumo desse leite, que é chamado de colostro. Lembrando que é um leite, né, que é uma cor amarelada, ele está cheio de glóbulos, está cheio também de compostos exclusivos para o bezerrinho, então ele deve ser utilizado exclusivamente por esse, porque tem substâncias essenciais à saúde. Esse leite não pode ser, hipótese alguma, misturado a outro tipo de leite, o leite convencional, porque é um leite exclusivo para o bezerro, também conhecido como colostro. Um outro tipo de fator são as variações climáticas, tá certo? O frio repentino diminui a produção de leite. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos uma vaca que está aqui no Ceará e de repente essa vaca é transportada para o Rio Grande do Sul. Então esse frio repentino realmente ele vai fazer com que ocorram as alterações nesse leite. Já a vaca que está lá no Rio Grande do Sul já há muito tempo, que está habituada àquele clima, ela vai produzir a quantidade de leite normal. Então, essa variação climática, essa estabilidade climática para a vaca de lá, não vai ter problema, mas teria problema de uma vaca que foi transportada de uma região quente para uma região fria. Então, variação climática também é um fator relevante para a composição do leite. E por último, né, são os fatores que influenciam a saúde do animal. Lembrando que esse animal ele deve estar sempre relaxado, né, havendo todas as suas ações normais para que não ocorra o processo de esconder o leite. Então essa vaca tem que ser bem tratada, tem que estar sob ventilação, ela tem que quando for encaminhada para a ordenha tem que ser banhada, principalmente por chuveiros, né? As patas elas precisam ser sanitizadas. Então esses fatores são muito importantes para composição do leite, tá certo? Então, concluindo, né? O valor nutricional do leite e seus derivados lácteos devem-se não somente ao fato de ser proveniente de certos nutrientes essenciais, tá bem? Mas também da forma e distribuição equilibrada e de fácil metabolização com que esses componentes estão dispostos no produto. Então, a gente precisa saber que muitos são os fatores que alteram a composição desse leite, né? Então, alguns fatores, inclusive, são inerentes à empresa, inerentes à fazenda, como a alimentação, como o estresse, tá certo? Então, alguns fatores realmente diz respeito ao produtor, outros nem tantos. Então é isso, a gente está aqui encerrando a nossa aula e até uma próxima aula e obrigada.
Ai, Jesus Cristo, terminei mais uma.